boa parte dos católicos atuais, incluindo os conservadores e até uma parte dos católicos mais tradicionais, enquadram-se naquilo que o padre Álvaro Calderón chama católico social. O que é o católico social? É aquele que não vê condições de a igreja sobreviver sem apoio do Estado ou da sociedade. Não nos confundamos. A cristandade, o medievo cristão, foi grande justamente porque foi a etapa mais gloriosa da igreja, quando as nações passaram a fazer parte da igreja. Este é o estado ideal da igreja. Mas daí a concluir que sem isto a igreja não existe, é uma falácia. Uma falácia é um erro, é um equívoco daninho que leva a que se criem sucedâneos de cristandade. Na cristandade, os estados são efetivamente cristãos e efetivamente membros da igreja. Nestes sucedâneos que os católicos sociais criam, não. Ao contrário, eles fazem com que a igreja é que seja parte dos estados, numa inversão satânica, diabólica. Lembremos que se a cristandade foi o estado perfeito da igreja, talvez o período mais glorioso da igreja tenha sido aquele em que ela foi perseguida duramente durante 3 ou mais séculos pelo Império Romano. Foi uma idade de ouro, por quê? Porque foi a idade que mais nos deu santos e mártires. Mas esta consideração passa ao largo da mente do católico social. Já fiz aqui 2 vídeos, criticando a postura dos católicos conservadores que sonham em pré-cristandades com Trump e Bolsonaro. Ilusões nefastas. Mas deixei ainda, por criticar, outra vertente minoritária. Que vertente é esta? Bem minoritária. É a vertente de católicos sociais que julgam devamos nós apoiar o fascismo. É minoritária? É, mas existe. E já trouxe consequências terríveis para a mesma igreja. Nem vou falar do comunismo, né? Um católico que se diga comunista só com 3 milhões de aspas se pode dizer católico. Então, decidi gravar aqui este vídeo, O Fascismo e os Católicos, fundado num opúsculo meu, que saiu em meu livro No Fragor da Batalha, intitulado Se o Católico Pode Apoiar o Fascismo. Vejam que esta era uma preocupação antiga minha. Então, o que eu farei aqui é reproduzir este opúsculo com um que outro acréscimo. Pois bem, de fato dizem alguns que o católico pode apoiar o fascismo. Por quê? Porque afirma Pio XI em sua encíclica No
non abbiamo bisogno, ou seja, não temos necessidade, afirma ele. Por tudo o que acabamos de dizer, nós, o Papa, ele, não pretendemos condenar o partido e o regime fascistas de Mussolini como tais. Esta é a base, fragilíssima, como se verá, de que partem estes poucos, mas atuantes católicos que julgam deva o católico apoiar o fascismo. O católico, no entanto, absolutamente não o pode fazer. E por muitas razões que são as seguintes. Em primeiro lugar, os que se fundam nesta frase de Pio XI para afirmar a licitude de apoiar o fascismo, agem como os modernistas, como pescadores de águas turvas. Buscam fazer de uma frase descontextualizada uma pérola perdida, sem se dar ao trabalho de considerar nada mais. Porque, se o fizessem, se considerassem outras coisas, acabariam por exibir sua própria tolice. Faço isto por eles. Vou considerar o conjunto do documento de Pio XI, non abbiamo bisogno, e contextualizar a frase que esses católicos descontextualizam. E vamos começar por entender a referida frase a partir do seguinte: o que nela quer dizer o trecho tudo o que acabamos de dizer? Para que o saibamos de modo perfeito, devemos remontar no tempo e lembrar que a Santa Sé havia assinado com Mussolini a concordata chamada de Latrão. As concordatas, a não ser casos excepcionais, como foi o caso da Espanha de Franco e como talvez o fosse o de Portugal de Salazar, já desde Napoleão, eram recursos de que a Igreja lançava a mão, enquanto cidadela sitiada que já era. Com o fim da cristandade, na qual os estados, como eu disse, as nações, não só se ordenavam essencialmente ao poder espiritual, mas eram eles mesmos, a título de pessoas morais, membros da Igreja. Com o fim da cristandade, então, e com o avanço tanto da Revolução Liberal como da Revolução Comunista, as concordatas eram para a Igreja um recurso de sobrevivência. Assim como uma nação derrotada numa guerra cede ao vencedor um pedaço de seu território para quê? Para sobreviver autonomamente. Mas, dado o rumo dos acontecimentos, ou seja, a perseguição policialesca do regime fascista da Itália, à Ação Católica e a todas as demais organizações católicas, já no início do documento Non abbiamo bisogno, escreve Pio XI como que em sinal de certo arrependimento por ter firmado a concordata de Latrão. Diz ele: se se quer falar de ingratidão, foi e segue sendo para com a Santa Sé a obra de um regime que, a juízo do mundo inteiro, tirou de suas relações amistosas com a Santa Sé, na nação italiana e fora dela, um aumento de prestígio e de crédito, e com respeito ao qual regime, a muitos na Itália e no estrangeiro, pareceu excessivo o favor e a confiança que lhe foram dadas ao regime de Mussolini de nossa parte, da parte da Igreja de Pio XI. Até porque, diz Pio XI com um travo amargo mais adiante,
Não obstante os julgamentos, as previsões e sugestões de que diversas partes e dignas de consideração nos chegavam a nós, sempre nos abstivemos de chegar a condenações formais e explícitas. Até chegamos a crer possível e a favorecer de nossa parte compatibilidades e cooperações que a outros pareceram inadmissíveis. Então, esta é uma confissão de certo arrependimento com certo travo amargo. Mas, além disso, como pastor e pai, Pio XI preocupava-se com a sorte dos católicos que estavam vinculados ao Partido Fascista. E escreve ele na mesma encíclica: conhecendo as múltiplas dificuldades da hora presente e sabendo que a inscrição no Partido Fascista e o juramento de lealdade, acima de tudo, ao partido e ao regime de Mussolini, são, para grande número, a condição mesma de sua carreira, de seu pão e de seu sustento, nós buscamos um meio que desse paz às consciências, reduzindo ao mínimo possível as dificuldades externas ou exteriores. Tal meio, para os que já estão inscritos no partido, poderia ser o seguinte: fazer diante de Deus e de sua própria consciência a seguinte reserva: salvo, eu faço o juramento, salvo as leis de Deus e da Igreja, ou ainda, salvo os deveres do bom cristão, com o firme propósito de declarar exteriormente esta reserva se a necessidade se apresentasse. Quiséramos, ademais, continua Pio XI, fazer chegar nosso rogo ao lugar de onde parte as disposições e as ordens. Rogo de um pai que quer cuidar das consciências de tão grande número de filhos seus em Jesus Cristo, a fim de que esta reserva fosse introduzida na fórmula mesma do juramento, a não ser, atenção, a não ser que se faça coisa ainda melhor, muito melhor, ou seja, que se omita o juramento, que é sempre um ato de religião e que não está certamente em seu lugar na ficha de inscrição de um partido. Então, meus amigos, não pode discutir, não se pode discutir, pode discutir-se melhor, desculpe-me, podemos discutir se a Santa Sé deveria ou não ter assinado a concordata de Latrão com Mussolini. Pode discutir-se, mas não devemos perder de vista a referida situação de cidadela sitiada em que se encontrava a Igreja, nem o fato de que, mesmo depois de Mussolini, seu partido e seu regime mostrarem as garras e sua verdadeira feição anticatólica, ainda restava a Pio XI a preocupação com os muitos católicos inscritos no partido fascista e com as próprias Ação Católica, Juventudes Católicas, etc. Sem dúvida, no mesmo documento Non abbiamo bisogno, Pio XI ainda acalentava certa ínfima esperança de poder atenuar a perseguição policialesca aos católicos na Itália e a dissolução de suas organizações. E por isso, o Papa ainda não julgava oportuno o momento para uma condenação formal do fascismo, ao contrário do que faria com o comunismo 6 anos depois. E, de fato, quanto ao comunismo, não se poderia acalentar nenhuma esperança, por mínima que fosse. Então, terá sido um erro político, o de Pio XI, quanto ao fascismo? Suspendo o juízo, mas afirmo o seguinte: ainda que se tivesse tratado de erro,
isso nem minimamente abalaria a impossibilidade de o magistério autêntico da Igreja errar segundo o definido pelo Vaticano I e por Pio XII. É que a assistência do Espírito Santo é dada ao Papa quanto aos costumes, à fé e a assuntos conexos, mas não necessariamente quanto a atos estritamente práticos, nos quais sempre a Igreja e seus doutores admitiram a possibilidade de que ela incorresse em equívocos. Se, todavia, Pio XI, pelas razões aduzidas, não se sentia seguro para condenar formalmente, naquele momento, o fascismo, o fato é que ele o faz na mesma encíclica Non Abbiamo Bisogno, mas que indiretamente, quase diretamente. Demos outra vez a Pio XI a palavra. E todos os que não tiverem má vontade verão claramente que quase nada mais haverá que acrescentar para mostrar o desatino dos atuais defensores católicos do fascismo. Diz no mesmo documento Pio XI, eis-nos aqui diante de um conjunto de autênticas afirmações e de fatos, não menos autênticos, que põem fora de dúvida o propósito, já executado em grande parte, de monopolizar inteiramente a juventude desde a primeira infância até a idade viril para a plena e exclusiva vantagem de um partido, de um regime, com base numa ideologia que explicitamente se resolve, atenção, se resolve numa verdadeira estatolatria pagã, em aberta contradição tanto com os direitos naturais da família, como com os direitos sobrenaturais da Igreja. Propor-se e promover tal monopólio, perseguir como se veio fazendo com esta intenção, de maneira mais ou menos dissimulada, a ação católica, desfazer com este fim, como se fez recentemente, as associações de juventude, equivale, ao pé da letra, a impedir que a juventude vá para Jesus Cristo, já que isso é impedir-lhe que vá para a igreja. E ali onde está a igreja, está Cristo. E chegou-se ao extremo de arrancar violentamente esta juventude do seio tanto da igreja como de Jesus Cristo. Isto está no número 23 da encíclica. Pois bem, continua Pio XI, e vejam aqui o que ele dirá de maneira inequívoca. O divino mandato universal que a Igreja recebeu do mesmo Jesus Cristo, de maneira incomunicável e exclusiva, estende-se ao eterno, ao celestial, ao sobrenatural, ordem de coisas que, por um lado, é estritamente obrigatória para toda e qualquer criatura racional, e aqui, por outro lado, por sua essência, devem subordinar-se, coordenar-se todas as demais ordens, inclusive a ordem estatal, a ordem política, a ordem econômica, etc, etc. Com isso, Pio XI não faz senão relembrar a doutrina infalível, explicitada magnificamente por ele mesmo na encíclica Quas Primas, ou seja, esta encíclica que é como a Carta Magna da Cristandade. Foi escrita e publicada em 1925. E, segundo ela, todo o humano, família, arte, ciências, economia, política, Estado, leis, tudo, deve ordenar-se essencialmente à Igreja e a Cristo Rei. É a doutrina da realeza social de Cristo. Mas prossegue o nosso Papa. Uma concepção que faz pertencer ao Estado as gerações juvenis inteiramente e sem exceção, desde a idade primeira até a idade adulta, atenção, atenção, é inconciliável para um católico com a verdadeira doutrina católica, e não é menos inconciliável com o direito natural da família,
Para um católico, é inconciliável com a doutrina católica o pretender que a Igreja, o Papa devam limitar-se às práticas externas de religião, a missa e os sacramentos, enquanto todo o restante da educação pertence ao Estado. Depois disso, insisto, quase nada mais há que acrescentar para mostrar a incompatibilidade entre catolicismo e fascismo. O que, no entanto, ainda é preciso acrescentar é breve e diz respeito a algo que passa longe da mente dos que irresponsavelmente querem fazer penetrar o fascismo entre os católicos. É a chamada analogia da fé, segundo a qual há que haver coerência e harmonia interna entre todos os dogmas ou definições de fé. Com isso, assim como as passagens mais obscuras das Sagradas Escrituras devem entender-se pelas mais claras e, em consonância com estas mais claras, assim também, mutatis mutandis, se dá com o magistério. Razão pela qual encíclicas como a Non Abbiamo Bisogno, escrita sob a pressão de acontecimentos aflitivos, devem ser entendidas segundo a clareza de documentos da Igreja, escritos sobre o mesmo assunto, mas sem tal pressão dos acontecimentos. Pois bem, pelo menos a epístola do Ossunt, de São Gelásio I, o documento de excomunhão e de deposição de Henrique IV de São Gregório VII, a encíclica Sicut Universitatis de Inocêncio III, a bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, a Constituição Licet Iuxta Doctrinam, erros de Marcílio de Pádua e de João de Jandum, sobre a Constituição da Igreja, de João 22. A encíclica Immortale Dei e a encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII. A encíclica Vehementer Nos, a encíclica Communium Rerum, a encíclica Jucunda Sane, a encíclica Pascendi, a encíclica E Supremi Apostolatus, a encíclica Il Fermo Proposito, a Carta sobre a Ação Social, de 1907, a encíclica Ad Diem Illum, a alocução Gravíssimo e a encíclica Notre Charge Apostolique, de São Pio X, a encíclica Ub Arcano, a encíclica Quas Primas, a encíclica Divini Ilius Magistri, a encíclica Quadragésimo Anno e a encíclica Firmissimam Constantia, de Pio XI, e a encíclica Summi Pontificatus, a encíclica Benignitas et Humanitas, o discurso aos juristas católicos italianos e a exortação apostólica Mente Nostra, de Pio XII, pelo menos estes muitos documentos definem, cada um por si ou em conjunto, e de modo infalível ou extraordinário ou ordinário, aquilo que podemos traduzir pelas seguintes palavras e que não me canso de repetir. Ou as nações se põem sob o estandarte de Cristo Rei, ou inevitavelmente se tornam carniça para os demônios, como com efeito se deu com a Itália sob o fascismo. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.